Boa tarde a todos. Estamos dando início à 9ª reunião da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. Quero dar boa tarde ao vereador Marcelo Kraus, vereador Sante, vereador Ricardo Zambrana, vereador Sargento Pereira, a nossa convidada, a querida amiga Maria Ângela, querida amiga Lília, Regilano, nossa técnica. Por favor, tenha uma ata da reunião anterior. Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. Ata da 8ª reunião ordinária. Aos 4 dias do mês de junho de 2020, às 15h55, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros da Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer, os vereadores Fabrício Oliveira Machado, Ricardo da Fonseca Tama Zambrana e Marcos Pereira de Paula. A assessora técnica de comissão, Regiane Goulart dos Santos, assessorou a reunião. Havendo número regimental, o senhor presidente, vereador Fabrício Machado, solicitou a leitura e colocou em discussão e votação a ata da 7ª reunião ordinária. Em votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Em seguida, o presidente colocou em discussão o assunto em pauta sobre a convocação do secretário de Cultura, senhor Marcelo Nogueira de Sá, para prestar esclarecimentos sobre as festividades do fim do ano de 2019 em nossa cidade. Neste momento, o presidente fez a leitura do ofício encaminhado à comissão pelo secretário, justificando sua ausência na reunião, pois já tinha assumido um compromisso anterior. Em discussão, entre os membros da comissão e os diretores do Jurídico e Legislativo, sobre o assunto da não presença do secretário na reunião, ficou deliberado a comissão fazer um requerimento ao presidente da Câmara, solicitando encaminhar ao prefeito o ofício número 110 de 2020, que reitera a convocação do secretário municipal de Cultura e Turismo, senhor Marcelo Nogueira de Sá, para o dia 25 de junho de 2020. Após considerações finais, nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a sessão, que se encontra registrada na íntegra em mídia eletrônica audiovisual, considerada nos termos do artigo 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itajubá, parte integrante desta ata. Câmara Municipal de Itajubá, 4 de junho de 2020. Fabrício Oliveira Machado, Ricardo da Fonseca Tama Zambranas, Marcos Pereira de Paula, membros dessa comissão. Obrigado, nossa técnica Regiane. A ata está em discussão, a ata está em votação. Quem aprova a ata, permaneça como está. A ata está aprovada. A nossa pauta dessa reunião, da 9ª reunião de comissão, são ações e medidas da Secretaria Municipal de Educação no que diz respeito à pandemia de Covid com relação às escolas municipais. Quero agradecer nossa secretária Maria Ângela pelo excelentíssimo trabalho nesses quase 8 anos à frente da secretaria, e agradeço muito a todos os pedidos que eu tenho feito para a senhora, senhorita, a senhora sempre vem presente, vem esclarecer tudo. É uma secretária dinâmica, uma secretária que estava colocando o trabalho sempre muito bem. E agora, nessa questão, a gente fez o pedido, eu vou ler a indicação do vereador Marcelo Kraus, juntamente com o vereador Santos, também fez o mesmo pedido, que nessa pandemia a gente tem que ver o que será da educação. E eu tenho certeza que todos aqui estão querendo saber também como que vai ser as medidas em relação à pandemia. Quero agradecer também a presença da Lília, que sempre que é braço direito da Maria Ângela nesse sentido. Agora, se não me engano, a fase de implantação da tecnologia, eu sei que está mexendo, né, Lília? Mais ou menos nesse ponto. Bom, a indicação que foi, Maria Ângela, foi a indicação número 223, apresenta a vossa senhoria, nos termos do artigo 153 do Regimento Interno, a presente indicação, solicitando a Comissão Permanente de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer, que convide a secretária Mariana, secretária municipal de Educação, para comparecer a essa Casa Legislativa, em reunião de comissão, para expor o planejamento da secretaria nessa época de Covid com relação às escolas municipais. É o mesmo pedido que fez o vereador Santos também. O vereador Santos colocou também a participação da superintendência, só que como na logística não deu para chamar, porque nós já tínhamos colocado para você vir a essa reunião, a gente temos que chamar só você mesmo.
Então, quero antes agradecer novamente e abrir, só para a gente começar essa reunião. Obrigado por você ter vindo. Pode iniciar, depois a gente vai com todas as dúvidas, só para você dar só um apanhado do que está sendo feito pela Secretaria de Educação. Boa tarde, Fabrício, presidente da Comissão de Educação, Desporto e Lazer, e aos demais vereadores. Antes de mais nada, eu quero pedir licença e permissão a esta casa para retirar minha máscara. É possível? Eu acho que eu estou no distanciamento social permitido. A Lília está sempre comigo e tem uma distância já, tudo bem? Alguém se opõe a retirar a máscara, porque eu sou muito falante, né? E então, eu sou hiperativa, né? Eu brinco que, na minha época, 53 anos atrás, se tivesse diagnóstico de TDAH, com certeza eu seria diagnosticada, porque eu sou muito agitada, né? Hiperativa. Então, eu peço licença a todos. Se incomodar alguém, por favor, que se pronuncie, para que eu possa repor a máscara e tentar, com as minhas dificuldades, adequar, tá, a minha fala. Obrigada pela compreensão. Antes de mais nada, vereador Fabrício, eu acho importante que, quando você falou sobre a minha gestão, agradeço imensamente. Eu acho que políticas públicas têm que ser uma parceria, né, do Legislativo, do Executivo e também do Judiciário, porque nós temos o doutor Luiz Maurício, que é o promotor da Vara da Infância, também como parceiros nossos. Mas é bom destacar a importância de que eu não estou 8 anos como secretária. Então, em 2013, nós tivemos a oportunidade de trabalhar com o professor Madison, da FEP. Foi um aprendizado rico para nós, o ano que ele ficou. Depois, logo em seguida, o Robson, né, que era vereador na época, se licenciou para ser secretário. Também aprendemos, que a gente aprende o tempo todo na troca com o outro. Mas eu estou já há 10 anos dentro da Secretaria Municipal, porque eu sou especialista de educação concursada. Fui 5 anos como diretora de Departamento de Educação Infantil. E agora, dia 1º de julho de 2020, faz 5 anos que eu estou respondendo pela Secretaria Municipal de Educação. Então, eu vou encerrar as minhas apresentações para que vocês possam, né, a Lília também se apresentar e está de acordo com a educação remota, o Covid-19, eu estou à disposição. Depois eu quero, antes de mais nada, depois de todo mundo se apresentar, contextualizar todo um trabalho que envolveu o Conselho Municipal de Educação. Nós temos aqui a cadeira desta casa, que o vereador Molina participou da reunião final de maio para a tomada de decisões, porque todas as decisões da Secretaria Municipal de Educação, ela passa pelo crivo do Conselho Municipal de Educação. Ok? Obrigado. Quero dar as boas-vindas também ao nosso vereador, membro dessa comissão, o vereador Carlos Molina. Lilian, suas considerações iniciais. Seja bem-vindo novamente a essa casa. Obrigada. Está dando para ouvir aí, né? Bem, agradeço por estar aqui com vocês. É um enorme prazer sempre estar aqui na Câmara para esclarecimento de dúvidas, e também isso facilita também ao público em entender todo o que está acontecendo em relação à educação, né? E principalmente no ensino remoto, neste momento que nós estamos vivenciando. Acredito que a partir dos momentos que forem surgindo aí, as dúvidas, os questionamentos, a gente vai explanar todo o trabalho, como que está sendo desenvolvido em cima do ensino remoto, e que está sendo feito da melhor forma possível, com um olhar principalmente aos nossos alunos, que é a prioridade nesse momento, né? Obrigado, Lilian. Bom, como na reunião passada, reunião de comissão, presidida pelo sargento Pereira, eu vou primeiramente só abrir para os vereadores da comissão, depois abro para os demais vereadores. Eu acho que isso aí, se por acaso for direto, Mariângela pode responder, se tiver alguma dúvida, sempre vamos abrir bem um leque para essa reunião ser bem dinâmica. Pela ordem, senhor presidente. Eu acho que a secretária poderia explanar, né, ela falou sobre questões de decisões que foram tomadas. Eu acho que o questionamento, realmente, dos vereadores que fizeram é como é que está funcionando realmente a educação no município em relação a esse momento de pandemia. Acho que uma explanação inicial seria importante para que depois, se vir algum outro questionamento, devemos até fazer o questionamento. Então,
explanação no geral, como é que foi definido, quando aconteceu, e aí quais são as opções que foram dadas de trabalho, como é que está sendo trabalhado, acho que seria interessante a primeira fala. Tá, então, para ser uma coisa então até dinâmica, até uma questão de uma reunião, eu peço a todos, então, se por um acaso, no decorrer da explanação, se te pintar alguma dúvida de alguns vereadores, que peçam para que não desenvolva toda a explanação para depois a gente voltar. Então, começou, tem uma dúvida, por favor, que aí a gente vai falando, enquanto isso, tá bom, Maria? Pode ser assim? Porque eu acho que é muito legal, porque eu acho que com certeza vocês estão, né, trabalhando intensamente, já conversei várias vezes, agradeço novamente, porque eu tinha conversado com a Maria Ângela, logo no início, a respeito da merenda básica, ela conseguiu fazer isso, eu acho que é uma coisa importantíssima, que a gente pensa de um lado, porque as escolas particulares, ela tem um jeito diferente de ser, elas estão fazendo, já faz tempo que não pararam a aula, e a gente coloca no assunto que, infelizmente, não são todas as pessoas que têm acesso à informação. E é nessa área que a secretaria tem que agir. São naquelas pessoas carentes, porque era muito mais fácil você simplesmente colocar uma aula online e pronto. Tá? Mas só para dar o início. Então, Maria Ângela, fica à vontade. E qualquer vereador que quiser, no momento, pedir alguma dúvida da secretária, aí é só pedir que a gente entre em contato. Pois não. Perfeito. Então, vocês fiquem à vontade, que eu vou contextualizar primeiro. Desde o dia 18 de março, houve a suspensão de aulas por tempo indeterminado através do decreto municipal, devido ao Covid-19. E o primeiro passo, a primeira organização feita pela secretaria era o estoque de merenda nas nossas 22 escolas e 17 creches. Por quê? Eu cheguei até a comentar com você, vereador Fabrício, é muita irresponsabilidade da nossa parte, enquanto gestores e educadores que somos, simplesmente fechar as portas das escolas e creche, porque foram suspensas por tempo indeterminado, e ao retornar presencialmente, porque até então a gente pensou que no máximo em maio retornaria presencialmente, e você jogar fora e para o lixo um recurso público. E esse recurso público da merenda é direito do aluno, não é nosso. Então, o primeiro passo, a primeira decisão da secretaria foi, nós centralizamos dentro da Secretaria Municipal de Educação, foi um trabalho árduo, bem difícil, porque os motoristas passaram em todas as instituições, 22 escolas municipais e 17 creches, lembrando que são 13 CMEIs e 4 creches conveniadas, né? E recolhemos todo esse estoque que estavam dentro, né, das dispensas dessas instituições. E esse estoque foi descarregado no centro da Secretaria Municipal de Educação. Eu cheguei até a brincar na época que, se a gente fosse pegar o Covid, foi o momento, porque teve um mutirão de motoristas de livre e espontânea vontade, um mutirão de todos os 6 diretores da Secretaria e um mutirão de agentes administrativos da Secretaria. Por quê? O que eu entendo, vereador Fabrício? O momento de pandemia, o servidor público, ele pôde ficar em casa, é um direito dele ficar em casa, mas os cargos políticos, eles têm que tomar frente das decisões. Então, nós não paramos nem um dia. Eu parei depois do acidente que eu tive que me repousar. Mas nós não paramos nem um dia. Nós puxamos a responsabilidade para nós devido ao nosso cargo. Eu sou servidora pública, Lília também é servidora pública, ela é professora há 25 anos na rede pública municipal. Então, esse foi o primeiro momento. Nós levamos uma semana para entregar 780 kits de gêneros alimentícios. O critério que foi utilizado são 1.124 alunos em 2020 que são usuários do Bolsa Família. Nós não temos condições, nós, enquanto Secretaria Municipal de Educação, escolher 780 crianças de uma lista de 1.124. Então, nós transferimos a responsabilidade para os gestores das 22 escolas e 17 creches de verificar quem realmente tem a vulnerabilidade social. Então, nós conseguimos, né, não digo zerar, tem um pequeno estoque que vai vencer o ano que vem, que a gente tem que nos resguardar
para quando voltarem às aulas presenciais, que vocês sabem, é licitação. Então, quem garante que no primeiro dia de aula, quando voltar presencial, vai estar em tempo hábil. Então, a gente deixou uma pequena reserva. Tá? Encerrou o mês de março. Em abril, a gente, através do decreto, a gente já teria antecipado os recessos do nosso calendário, porque nós temos 2 semanas de recesso em julho, nós temos 4 dias na semana do dia 12 de outubro, que a gente tem o costume de falar que é a semana do saco cheio, é proibido usar esse termo, o correto é semana do educador. Tá? Em outubro, dia 12 de outubro, cai numa segunda-feira, então esses 4 dias são um recesso, e teríamos alguns recessos no mês de dezembro, ou recesso que emenda feriado. Então, a gente antecipou, se você for fazer a conta, né, o quadro do magistério do administrativo está em déficit com a secretaria, né, porque eles usufruíram mais dias de recesso do que, né, dias que isso. Depois a gente vai verificar informações para cumprir essa carga horária. Ok? E terminou o mês de abril, e nós analisamos o pedagógico, como que a gente iria verificar. E é permitido antecipar férias, nós antecipamos férias no mês de maio para fazer um trabalho bem conciso, porque nós temos 7.200 alunos, nós temos aproximadamente 1.300 e poucas crianças de creche, que não é faixa etária obrigatória, e o restante, 6.000 e pouco, é do pré-1 até o 5º ano, ok? Aí, pois não. Em relação a essa antecipação de férias, a antecipação de férias foram para todos os funcionários, ou grande parte dos funcionários da educação? As férias antecipadas aconteceu para todas as escolas e creches, quadro administrativo e quadro magistério, porque as escolas e creches estão fechadas. Essa foi uma opção da administração, essa opção foi dialogada com os servidores ou com o sindicato? Essa decisão, ela veio por cima do governo do Estado, porque o governo do Estado ele antecipou as férias para os servidores da rede estadual, então veio lá de cima. E nós fizemos uma reunião no dia 4 de maio, eu levei o rascunho do decreto de férias para a reunião. Nós fizemos uma reunião presencial, que inclusive eu fui muito criticada, porque em plena pandemia, só que nós fizemos uma consulta prévia. Quem queria por videoconferência, quem queria presencial. Praticamente todos preferiam presencial, com todos os cuidados, todos, né, seguindo o protocolo de segurança. Nós usamos o espaço do teatro, fizemos a reunião com os 22 gestores para passar pelo crivo deles essa antecipação de férias. Então, eu levei o rascunho do decreto no dia 4 de maio, e todos os gestores aprovaram por unanimidade, porque nenhum deles, nenhum professor, ninguém tinha uma alternativa de trabalho. Então, eu até disse na reunião, nós estamos desde o dia 18 de março com as aulas suspensas, e eu só recebo telefonema de diretor de escola ou de um professor perguntando quando vão voltar as aulas presenciais, mas não teve nenhuma proposta de trabalho, porque a secretaria ela é muito democrática. Todas as decisões são tomadas, né, com todos os gestores das instituições, porque eles são responsáveis pelo projeto político-pedagógico das instituições. Então, nós tomamos a decisão com o crivo dos 22 gestores, certo? Inclusive, o sindicato entrou na justiça para revogar o pedido de férias. Ele entrou com a desculpa de que as férias, o decreto ele era do dia 4, mas ele foi dado publicidade dia 6, retroagindo, alegando que o servidor estava tendo prejuízo. Só que o servidor já estava parado em casa desde o dia 18 de março. Simplesmente, eu sou muito aberta, minha equipe é muito aberta. Quando chegou o documento da Justiça, a gente revogou o decreto, fez um novo decreto, porque o juiz entendeu que é direito da Secretaria da Administração Pública, ok? E nós alteramos, e com isso, ao invés de dar 30 dias, eu dei apenas 24 dias, porque a professora Luciana Mendonça, do São Vicente de Paula, ela, a pedido dela, o sindicato fez uma videoconferência conosco, né, acho que dia 15 de maio, depois que já estavam de férias, a pedido foi nessa videoconferência com o presidente do sindicato, Adilson, a advogada, a doutora Larissa, a professora Luciana Mendonça, representando os professores, e a
A especialista Lívia, representando o grupo de especialistas, que é o quadro magistério, durou 1h30 essa videoconferência lá na secretaria, e o pedido, no dia 15 de maio do sindicato, era que eu repensasse sobre as férias. 15 de maio, 2 semanas depois que já foi dado as férias. E nessa videoconferência que eles me relataram que entraram na justiça pedindo a revogação das férias por conta de 2 dias. E a resposta que eu dei, tem gravado, toda a videoconferência ela é gravada, eu vou aguardar o documento do juiz. Se ele pedir para cancelar as férias, para mim não tem problema nenhum. Só para entender, então, na verdade, sim, a deliberação ou a definição a senhora fez junto aos gestores das unidades, não com os servidores, seriam os gestores. Então, a minha pergunta foi justamente essa. Então, não houve diálogo antecipado com os servidores, foram com os gestores das unidades. Houve algum diálogo antecipado antes também da condição de decreto de férias com o sindicato, ou só após aconteceu essa condição? Foi exatamente isso que eu relatei. No meado de maio, né, a pedido da professora e da especialista, porque, por incrível que pareça, quando nós fizemos reunião para organizar o trabalho remoto em junho, após férias, nós ouvimos da boca de especialistas e de professores do AEE, que é o atendimento educacional especializado, nós fizemos 22 reuniões em 3 dias, individualizado, presencialmente, que eles não estavam sendo representados, que ninguém sabia. E eu pedi para o sindicato que eu queria saber quais são os professores. São 3 professores no montante de 400 professores que procuraram o sindicato. E nós já estamos, dia 18 de junho, e não chegou nenhum documento na minha mão. Ok? Então, quer dizer, as decisões precisam ser tomadas. Sim, não, mas eu só queria pontuar isso, porque também eu já tive alguns apontamentos de outras pessoas. Então, eu queria pontuar justamente isso, para saber o que é que aconteceu. Então, as decisões tomadas foram junto aos gestores de unidades. A senhora não foi procurada antes dessa condição nem pelo sindicato ou por alguns professores para discussão? Então, antes dessa situação de férias e o decreto de férias, não houve a busca de ninguém para discussão sobre isso. Só após o decreto, houve essa condição que a senhora falou da videoconferência, pedindo uma revogação da questão das férias. Eu só queria realmente registrar, só para eu entender sobre as discussões. Obrigado. Pertinente. Aí foi aquilo que eu falei. Nesse período de aula suspensa por tempo indeterminado, todas as ligações e o WhatsApp, eu tenho todos guardado, de professor ou de especialista ou de gestor de escola, porque eles também estavam em casa guardando, era para perguntar quando as aulas iriam voltar presencialmente. Eu estou repetindo o que eu falei anteriormente. E pelo sindicato, eu só fui procurada pelo sindicato após ele ter entrado. Inclusive, ele deu entrada numa quarta-feira na Justiça, pedindo revogação das férias, e a videoconferência conosco foi na quinta. Entendeu? E foi no meado de maio. Então, eu nunca fui procurada. A Lília é uma professora que ela está sempre nas redes sociais, eu não, agora que eu estou aprendendo com essa questão do trabalho remoto, eu tive que aprender, porque eu nunca fui de rede social, e ela tem contato com todos os professores. Então, a partir do momento que você tomou uma decisão, que é o nosso caso, de antecipar as férias, porque até então o recesso estava tudo ok. Aí, um pedido da professora Luciana Mendonça, que a gente não conseguiu atender 100%, mas parcialmente nessa videoconferência, é que pelo menos a gente desse só 15 dias para descansar 15 dias em janeiro. Aí, parcialmente, com esse novo decreto que foi revogado, as férias seriam do dia 4 de maio a 31 de maio, a 3 de junho, 30 dias. Com o novo decreto, né, saiu dia 6 de maio a 30 de maio, 24 dias. Então, a gente conseguiu dar 6 dias. E um detalhe, principalmente, que eu quero deixar claro para essa casa e para a população que nos acompanha. Quando a gente tomou a decisão, o nosso foco foi aluno. O aluno terá 2 semanas de recuperação em janeiro, principalmente aluno de 5º ano que vai para o 6º ano, que eu tenho que olhar para ele, porque 6º ano a rede pública municipal não irá mais acompanhar. Então, essa decisão pesou por conta do aluno. Tá? Vai ter a recuperação de 2 semanas de janeiro com esse aluno de 5º ano. Principalmente 5º ano. E vai ganhar 1 semana para descansar, porque a última semana já é a organização de ano letivo de 2021. Aí, antes de passar para você, vereador Marcelo Kraus, só para concluir essa questão, a professora Luciana Mendonça ainda nos questionou o seguinte: mas, Mariângela, está terminando a sua gestão com a sua equipe neste ano, a gente fica preocupada como que vai ser em 2021. Eu falei, você pode ficar despreocupada, que a nossa gestão encerra em 31 de dezembro de 2020,
estará o calendário, nós temos que fechar o calendário em novembro para dezembro, que a superintendência tem até o dia 10 de dezembro para autorizar o calendário do ano seguinte, e nós vamos deixar as instruções normativas, é quando muda prefeito. Você não tem que fazer a lei orçamentária, não tem que acompanhar a mesma coisa. O secretário ou a secretária que assumirá em 2 de janeiro de 2021, ele vai dar continuidade a todo o trabalho do ano anterior. E os nossos alunos que vão para o 6º ano em 2021, eles vão ter 2 semanas para diminuir as dificuldades de aprendizagem, porque nós não vamos sanar todas as dificuldades, porque quem está no pré-1 até o 4º ano será aluno nosso da rede pública municipal. Eu falo nosso porque eu sou especialista, o ano que vem eu estou em escola. Então, ele será aluno nosso, dá tempo da gente recuperar. Já aquele aluno, coitadinho, que nós temos 850 alunos do 5º ano, simplesmente eu vou lá lavar as mãos, não é hora da gente olhar o próprio umbigo, é hora de nós juntos acharmos alternativo com o nosso foco do aluno. Hoje eu sou servidora pública, estou como secretária, a oportunidade que eu estou tendo como secretária, por causa do aluno. Existe faculdade por causa do aluno, existe escola privada por causa do aluno. Então, o foco tem que sempre ser o aluno, como o vereador Fabrício falou da rede privada. Só que nós sabemos que a rede privada, se você não pagar, você não vai estar. Se você perder o emprego, é autônomo, nós já recebemos 8 alunos nessa pandemia, transferindo para a rede pública municipal, porque o pai ou perdeu o emprego, ou ele não está dando conta de todo dia ter atividade ele está trazendo para a rede pública municipal. Eu só queria deixar claro, secretária, que eu sei que o foco, o olhar da senhora pode ser o aluno, mas nós temos todo um sistema público educacional que envolve o aluno, envolve servidores, envolve familiares. Então, o questionamento é se é para nós pontuarmos aqui como é que aconteceram essas definições. O meu questionamento foi bastante simples, né? Se houve participação dos servidores, a senhora já respondeu que não, que foram os dirigentes das unidades, que foram os gestores que participaram dessa definição. E é uma condição clara, que eu fui questionado em relação a isso também. A opção sempre é da administração. A senhora, nessa condição de aluno, respeita, mas todo um sistema existe. Então, eu queria entender justamente se houve diálogo com o sindicato antecipadamente, a definição de férias do governo do Estado influenciou, como a senhora falou, na questão do município, embora uma coisa não tenha nada a ver com a outra, é estadual, estadual, municipal, municipal. Mas foi só uma questão simples para esclarecimento em relação aos servidores realmente. Vereador Marcelo Cross. Incluir é uma parte que eu achei importantíssimo. Nós tivemos um olhar atento, principalmente a quadro do magistério, porque em abril eles receberam 10% de produtividade sem ter trabalhado um dia. Eu fiz questão de pedir para não tirar os 10% de produtividade, porque o professor não tem culpa da pandemia. Então, até esse olhar atento nós tivemos com o quadro do magistério. Bom, essa é uma das perguntas que eu tinha aqui. Deixa eu só completar uma fala do senhor. O senhor ressaltou sobre os professores do Estado é uma coisa, professores municipais são outros. Agora, de cabeça, eu não sei a porcentagem, mas nós temos uma grande quantidade de professores municipais que também atuam na escola do Estado. Então, quando nós fechamos os nossos calendários, que é sempre, como a Maria Ângela ressaltou, nossa secretária, em dezembro, porque é uma regra, uma norma da superintendência regional, então, a primeira coisa que nós olhamos é o calendário do Estado. Então, o calendário do Estado das escolas estaduais do município de Itajubá, nós conseguimos, desde quando a gente está em gestão, principalmente aí a Maria Ângela à frente, nós procuramos sempre seguir o calendário do Estado, para não ter essa interferência. Porque, se for letivo em nossa escola, num sábado, por exemplo, para não interferir o trabalho do professor no Estado naquele sábado, entendeu? Então, a gente sempre acompanha, por isso que, quando ela ressaltou que as férias do Estado, e nós tentamos acompanhar isso, é porque nós tivemos esse olhar com o professor, que também é do Estado, que pertence à nossa rede. A senhora sabe me dizer quantos funcionários estão alocados do município no Estado? Então, agora de cabeça a porcentagem eu não sei, mas eu posso fazer toda a averiguação para o senhor. 10 professores, 30 professores? Mais que 10, eu tenho certeza. 30 professores? Acima de 10. Agora, a porcentagem total eu não posso falar para o senhor. Eu estou dizendo isso porque a senhora está justificando essa situação. Sim. Eu volto, é claro. A educação, eu não quis dizer a educação... Vereador, por favor.
Na verdade, ela me questionou, eu estou só esclarecendo aqui, porque fica parecendo que eu disse que Não, a não. educação do Estado não tem a ver com o município. Não, Eu não, disse eu isso. entendi. Eu disse a condição dos decretos. Sim. Agora, por isso eu quis mostrar que assim, a educação tem a ver com uma situação ou outra, sim. Não, eu né? entendi seu Mas era só um posicionamento. condicionamento justamente em relação a isso. Sim. Mas a minha pergunta era mais simples mesmo. Mas, obrigado. Marcelo Krause, você não vai conseguir É. falar hoje. Deixa eu só fazer uma parte. A Lília não criticou, não. Ela complementou, porque é uma informação pertinente, porque foi que nem ela falou, desde quando nós assumimos a gestão, a gente teve esse olhar cuidadoso, porque nós temos professores da rede pública municipal que são especialistas de educação no Estado. Nós temos professores que também são professores do Estado. Então, no momento, a gente não tem a quantidade de alunos, mas deve estar... Professor de educação física, lembrei, nós temos 27 professores de educação física, uns 23 dão aula no município e no Estado também. O restante eu não lembro de cabeça, tá? Obrigado. Só para colocar, Marcelo, eu sei que todo mundo quer saber, só para pontuar mesmo, vamos focar sem fazer perguntas sobre perguntas, senão vai abranger muito. Senão o Marcelo Krause já até esqueceu o que ia perguntar, porque ele levantou logo no começo. Não, secretária Maria Ângela, boa tarde, Lília. É sempre bom recebê-las aqui na casa. A minha preocupação maior é referente ao ensino remoto dos alunos da nossa rede municipal, né? A senhora disse que, desde o dia 18 de março, eles estão sem aulas presenciais, né? E aí houve uma série de antecipações, né, de recesso de julho, outubro, depois teve antecipação de férias, de janeiro para maio, né? E aí, por fim, acho que em junho, todos razoavelmente voltaram à ativa, né? Mas no início da fala da senhora, a senhora disse que a senhora não parou em momento algum, e acredito que alguns outros comissionados também não tenham parado. A minha pergunta é a seguinte: com essas antecipações todas, porque aí nós tivemos metade do mês de março, nós tivemos o mês de abril inteiro, nós tivemos o mês de maio inteiro, então são 2 meses e meio. Nesses 2 meses e meio, houve, de fato, um planejamento de ensino remoto para que já em junho, dia 1º de junho, as crianças já começassem a ter as aulas de forma remota. Efetivamente, que dia que as crianças do município começaram a ter atividades remotas em suas casas? É isso que eu gostaria de entender, como foi esse planejamento, porque a senhora também, salvo engano, citou que em julho é que teve reunião com os gestores para decidir algumas coisas. Maio? Desculpe, então, entendi errado. Então, assim, eu gostaria de entender justamente isso, porque nós tivemos aí 2 meses e meio sem nada, né? Assim, efetivamente, os alunos, pensando nos alunos, sem nada, e aí em julho, efetivamente, começou, e como começou, e que atividades eles estão recebendo, de que forma estão recebendo essas atividades, como que está sendo o controle dessas atividades, os pais participam, enfim, gostaria que houvesse aí uma explanação Pertinente geral. a sua Secretária, pergunta. antes de colocar, só para dar uma dentro, porque foi semana retrasada, se não me corrija se eu estiver errado, semana retrasada que iniciou aquela planilha que vocês mandaram, né? 1º de junho, então, mais ou menos isso. O retorno, vocês estão demonstrando, vocês já fizeram algum retorno, porque foi um questionamento justamente nisso. O retorno para os pais estão sendo feito semanal, mensal, só nessa mesma linha do Marcelo.
Então, quando eu disse que eu iria contextualizar, justamente para chegar na resposta. Porque se algum de vocês tiver uma receita pronta do Covid-19, me passa, por favor, porque, olha, a gente ficou sem dormir vários dias para tomada... Hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, Mas eu não estou com dexametasona. Covid, não. É para tomada de decisões mesmo, porque você fica na expectativa de que a semana que vem normalize e nunca normalize. Por que eu estou dizendo isso para vocês? E falei da importância da contextualização, que acho importante destacar aqui. Na primeira semana de abril, nós fizemos uma reunião com todos os 21 municípios da Superintendência de Itajubá. Inclusive, essa reunião aconteceu na Câmara dos Vereadores de São José do Alegre, porque, como o teatro estava fechado, eu coordeno 30 municípios de Plano Municipal de Educação pela União Nacional de Dirigentes Municipais. E aí me pediram essa reunião, juntamente com a Superintendência Regional de Ensino, porque quem valida o trabalho da rede pública municipal quando não tem um sistema de ensino dentro da secretaria é a superintendência. Toda tomada de decisões da Secretaria Municipal de Educação, de ano letivo, calendário letivo, escolar, é a superintendência que valida e que autoriza. A gente não tem autonomia para a tomada de decisões sem passar pelo crivo da superintendência, que nós precisamos validar o trabalho, porque senão é perdido, é considerado um ano perdido. Porque quando você fala sistema de ensino, a secretaria, que existe um sistema de ensino próprio, ela valida a rede privada e a própria rede pública. Quando você não tem um sistema de ensino, quando o caso da Secretaria Municipal de Itajubá, a gente depende de superintendência. Então, os municípios, são 21 municípios pela superintendência, como Itajubá é maior, eles queriam saber como a gente ia tomar as decisões. Nós fizemos uma reunião na primeira semana de abril, que todo mundo ficou naquela expectativa, vai retomar as aulas, né? Ninguém tinha informação para dar, como eu falei, se tiver uma receita pronta, nos dá, que vai ser muito bem-vinda, porque, né, nós nunca vivenciamos uma situação dessa, então nós não ficamos de braços cruzados, muito pelo contrário. Aí nós fizemos essa reunião, a Câmara de São José do Alegre nos cedeu o espaço, porque ela tinha um espaço adequado de distanciamento, e dos 21 municípios, tiveram 19 municípios participantes. O Wagner, o superintendente regional de ensino, não pôde participar, porque ele estava numa videoconferência com o Estado no momento da reunião. Nós temos atas de tudo protocolado na superintendência, e nessa reunião, né, nós decidimos que quem iria antecipar as férias, os recessos para abril e antecipar as férias em maio, quem não iria, ia repor no sábado. Tanto que a maioria dos municípios decidiram, quando retornarem às aulas presenciais, repor o mês de maio no sábado, né? Porque todo mundo tem esse recesso, então usou abril para antecipar recesso. E nessa reunião, que nós temos ata e tudo, ficou decidido que a gente iria trabalhar com atividades complementares quando voltarem às aulas presenciais. Nenhum dos municípios iria trabalhar com a educação remota. Nenhum de nós. Nem Itajubá, nem os outros 20 municípios. E o Wagner, superintendente, teve conhecimento disso. Aí, quando foi no final de abril, nós pedimos, eu entrei em contato com o Wagner, superintendente, porque a Superintendência Regional de Ensino ela está em teletrabalho, ela não está atendendo presencialmente, como no caso da secretaria que está atendendo. A superintendência não, desde então é só teletrabalho. Eu entrei em contato com o Wagner, no celular dele, e ele falou, Maria Ângela, eu vou marcar uma reunião por videoconferência e vou tirar as dúvidas de vocês. Nessa reunião, ele entendeu que o município tem autonomia, né, que a gente não era obrigado, como o vereador Zambrana colocou, que o Estado, por mais que a gente acompanhe, a gente tem autonomia de não acompanhar as decisões do Estado. Ele colocou para nós que iria sair o PET, que é o Plano de Estudo Tutorado do Estado, com atividades que poderia acrescentar no nosso trabalho, mas que então ele ia aguardar a gente avaliar o trabalho de abril, e se maio não retornassem as aulas presenciais, a gente teria que rever, porque a gente não iria cumprir as 800 horas. Por quê? O Ministério da Educação e Conselho Nacional de Educação, ele flexibilizou os 200 dias letivos, mas ele não flexibilizou as 800 horas. Até o dia 23 de dezembro, você tem que cumprir 800 horas. E se você fizer as contas rapidinho, você vai saber, então não vai conseguir cumprir as 800 horas, não tem como. E aí a decisão de todos esses dirigentes municipais e suas equipes dos 21 municípios,
né, nessa reunião com o Wagner, decidiram o seguinte: olha, então nós vamos, em maio, quem puder antecipar férias, vai antecipar férias, quem não quiser ou não puder, vai pagar no sábado. Tanto que esses municípios que não anteciparam em maio as férias vão pagar aos sábados essa reposição, porque você tem que ter a reposição, senão não cumpre as 800 horas. E aí aconteceu isso no final de abril. Quando foi no meado de maio, que muitos pais começaram a cobrar, porque, por exemplo, o município de Piranguinho, a Amélia, que é a secretária de Educação de Piranguinho, ela tinha uma professora que saiu até na Rede Globo, lá, o programa da Fátima Bernardes, de iniciativa da professora, ela colocou as sacolinhas com as atividades, que não era só aluno dela, era aluno da comunidade rural lá, em padarias, tudo. E isso causou uma situação difícil para nós, municípios, porque a gente começou a ser pressionado por pais. Por que Piranguinho está dando atividade, nós não? Aí nós pedimos uma outra reunião com o Wagner, não foi possível. Eu trouxe a reunião para o teatro, que tinha um espaço adequado, né? Dos 21 municípios, tiveram 19 secretários, quem não pôde vir mandou a equipe pedagógica, e nessa reunião que aconteceu, ficou decidido que quem já estava com todo o trabalho pronto iria iniciar na segunda quinzena de maio, que foi Gonçalves, Piranguinho e o outro município eu não lembro, eram 3. Gonçalves, Piranguinho e mais um município que já estava com tudo preparado. Eles iniciaram dia 18 de maio a educação remota. Só te interrompendo, secretário, esse trabalho foi exclusivo da gestão municipal. É um trabalho único, sem envolver um plano educacional total, né? Isso, porque como a gente é de uma mesma superintendência, a gente estava querendo começar junto a educação remota, para não falar Itajubá começou, Delfim Moreira não. Então, nessa reunião que nós fizemos no meado de maio aqui em Itajubá, 3 municípios que já estavam com a educação remota totalmente preparada, já tinha passado pelo crivo dos gestores, do Conselho Municipal, ela iniciou em 18 de maio. Itajubá foi um desses municípios dos 18, que 3 já tinham iniciado, que organizou, montou o cronograma, já respondendo a sua pergunta, montou um cronograma. Na última semana de maio, fizemos a primeira reunião do Conselho Municipal de Educação. Nós convidamos um advogado na área de educação para estar conosco numa videoconferência rápida no Conselho para explicar que o Conselho ele teria 2 opções, que foi o que nós falamos, né, vereador Molina, que ele estava na reunião do Conselho Municipal de Educação. Ou você fica de braço cruzado e espera voltarem às aulas presenciais e repor toda a carga horária, como teve o município Belo Horizonte, por exemplo, optou em não ter trabalho remoto. O Calil optou em repor essa carga horária. Belo Horizonte não está tendo nem trabalho, a cidade de Belo Horizonte não está tendo. Se tiver agora que começou, mas até maio ainda estava suspenso. Pelo jeito, não continua sem aula. É uma opção, ok? E nós levamos para o Conselho Municipal decidir, porque isso são políticas públicas. Ou então a gente inicia, dia 1º de junho, um trabalho remoto para ajudar na contagem das 800 horas. E, graças a Deus, passou pelo crivo, né, 100% por unanimidade, todos entenderam a importância. Aquilo, qualidade, nós temos que nos preocupar sim com a qualidade, mas infelizmente nós não vamos conseguir atingir 100% da qualidade como uma aula presencial, ok? Aí depois da reunião que passou pelo crivo do Conselho, né, nós fizemos as reuniões com gestores, como eu coloquei com vocês aqui, individualizado, o gestor foi convocado para estar nessa reunião na última semana de maio, para organizar o trabalho remoto. O especialista de educação e o professor de atendimento educacional especializado, porque ele atende aluno individualizado no contraturno, ele não tem sala, regência de aula. Nós convidamos os 2 para estar conosco, porque eles estavam de férias nesse período, quase 100% deles participaram, para juntos tomarem as decisões de como vai ser o trabalho remoto. Então, eu já adianto aqui para vocês, Itajubá, como os outros municípios iniciaram o trabalho remoto, nós estamos juntos, caminhando juntos, só que cada um dentro do seu contexto, da sua realidade. Itajubá é o maior, né? Então, Itajubá, no dia 1º de junho, nessa primeira semana de junho, enquanto a Secretaria Municipal de Educação estava disponibilizando para 100% dos alunos do pré-1 ao 5º ano avaliação diagnóstica,
a escola, a direção da escola com o corpo docente, ou seja, com o quadro do magistério, estava organizando o trabalho para a segunda semana de junho. Por quê? Eu não posso já pedir para o professor, na primeira semana de junho, já mandar atividade para casa. As crianças tiveram aula apenas 24 dias letivos, de 10 de fevereiro a 17 de março. Então, quando eu falo para vocês que nem avaliação diagnóstica a secretaria tinha, porque não deu tempo. Todos os professores aplicaram avaliação diagnóstica, que faz parte. Tem que aplicar 4 avaliações diagnósticas, de 2 a 4 avaliações diagnósticas durante o ano para você fazer a intervenção pedagógica. A principal é na primeira semana de aula, para você saber que nível que o seu aluno está para fazer a intervenção pedagógica. Porque eu cobro muito que intervenção pedagógica não pode se fazer em 4º bimestre. Ela tem que ser feita no 1º bimestre para dar tempo de socorrer o aluno na aprendizagem. Então, a secretaria preocupada com isso, porque imagina um professor, um aluno que está em casa 2 meses e meio, o professor vai lembrar que nível que o seu aluno está, 24 dias de aula apenas? Não vai. Então, a secretaria organizou dessa seguinte forma o planejamento. Na primeira semana de junho, enquanto a gestão da escola está em reunião com o quadro do magistério para organizar a educação remota a partir da segunda semana de junho, nós exigimos que cumprisse 10 horas de trabalho nessa primeira semana e pedimos principalmente que o gestor, né, conversasse com o quadro do magistério se eles queriam que fosse à distância, ou presencial. E eu deixei claro, aquele professor de educação física, aquele especialista que não quer ir na escola, ele não é obrigado a ir. Aí o gestor é obrigado a fazer uma videoconferência com ele. Nós até deixamos claro isso. E aí, enquanto a gente estava entregando, porque em maio a gente já estava, a Lília já tinha feito todas as avaliações diagnósticas logo na primeira quinzena de maio. A gente estava esperando só o momento certo para trabalhar. Então, enquanto a gente estava, os motoristas estavam levando para as escolas, aquele pai que não foi retirar a avaliação diagnóstica, né, para levar para casa, o motorista deu total suporte, a escola, cada um dentro do seu contexto, porque tem que fazer um adendo do projeto político-pedagógico para incluir esse trabalho da educação remota. Nesse período, ficou a secretaria trabalhando com avaliação diagnóstica e eles organizando o trabalho. Na segunda semana, quando o pai foi lá, que inclusive a segunda semana foi uma semana curta, segunda, terça e quarta, inclusive nós fomos muito cobradas por professores que eles queriam emendar o feriado quinta e sexta, e eu disse que sexta-feira era recesso, que eles iriam trabalhar de casa, porque a gente precisa repor, senão a gente não vai ter calendário disponível para repor. Né? Então, o feriado foi na quinta. Na sexta, eles trabalharam de casa, a educação remota. Não tinha como emendar, porque são recessos que já estavam previstos para repor mesmo. Então, aí, como foi uma semana curta, alguns pais conseguiram entregar a atividade da avaliação diagnóstica até quarta-feira. Os outros entregaram já nessa semana, então a gente já tem... A Lília está fazendo um levantamento, como que essas crianças estão depois de 2 meses e meio. E eu exigi, secretária municipal que estou, exigi que até dia 30 de junho fosse 1º bimestre apenas, para não entrar com conteúdo novo, porque a gente tem que primeiro analisar a avaliação diagnóstica, ver que nível que esses alunos estão e entrar com conteúdo de 1º bimestre, porque teve apenas 26 dias de aula. O 1º bimestre, ele seria do dia 10 de fevereiro a 30 de abril. Então, eu pedi e exigi, olha, 1º bimestre não é para entrar com conteúdo novo, porque o aluno não está preparado. E aí foi aceito, nós demos um prazo para entregar um cronograma, as 22 escolas entregaram um cronograma muito bem feito de trabalho, a professora que quis ficar 4 horas em casa fazendo o trabalho dentro da carga horária, ela pode ficar, aquela que quis ir 1 hora por dia na escola, atender o pai para tirar dúvida, ela pode também. Aquela que quer ficar 2 horas, ela não pode ficar 4 horas na escola, porque as escolas estão fechadas. E aí nós fizemos uma pesquisa. Essa pesquisa aconteceu em maio também. Deixa eu só interromper a senhora para eu... para entender, porque são muitas coisas. Então, voltaram todos em junho, né? A primeira semana de junho foi feito uma preparação para a realização desse diagnóstico. É isso que a Mariângela ia ressaltar. Eu vou dar licença, tá, Mari? Antes de 1º de junho,
foi feito através de documentos impressos na instituição, ou quem optasse pelo Google Forms. Aí, tanto os professores quanto especialistas, ou pais de alunos, ou respondia pelo Google Forms, ou respondia em documento impresso na instituição. Foi uma pesquisa para eles. O que sugestões? Para os pais. Isso, para os pais e para todos do quadro do magistério. E essa pesquisa... Mas isso foi respondido em junho, porque... Antes de junho. Mas eles não estavam de férias? Não, isso mais para os pais. Os professores não eram obrigados, só se eles quisessem, por estar em férias, entendeu? Por isso que nós demos a opção do Google Forms, que era uma pesquisa por internet, então eles que optarem para responder ou não, entendeu? Ninguém foi obrigado a responder. A nossa intenção era ouvir bastante os responsáveis dos nossos alunos. Sim. O que eles sugeriam, se eles preferiam essas atividades, WhatsApp, e-mail, impressos, para eles darem sugestões. Nós demos sugestões assim, do endereço deles, qual que era a distância até a escola, entendeu? E assim, a porcentagem maior foi todas as atividades, a maioria foram atividades impressas. Muitos pais ressaltaram o WhatsApp, porque eu acho que houve uma interpretação, mas se for pelo WhatsApp, esse aluno vai ter que transcrever no caderno. Então, acabou sendo uma porcentagem muito grande de materiais impressos. Aí foi aí que começou todo o trabalho. Tá, mas aí, nessa primeira semana, foi a preparação desse diagnóstico. Na segunda semana, foi a resposta... Isso mesmo. Primeira semana, a avaliação diagnóstica ela fez na primeira quinzena de maio. Tá, aí foi a aplicação do diagnóstico na primeira. Na segunda semana, teve a resposta... que chegou à secretaria, essa resposta dos diagnósticos dos pais e dos professores. Essa primeira semana tiveram dois objetivos. A primeira, a gente já deu uma avaliação diagnóstica, certo? Para os pais pegarem. Teve toda a burocracia, todo o regulamento de horário para a instituição, para não ter tumulto. Eles fizeram muito corretamente. Eu tenho que parabenizar os nossos diretores e vice-diretores e especialistas de educação quanto a essa organização. E, além dessas avaliações na primeira semana, o que os professores, especialistas e diretores fizeram nessa semana? Eles montaram um cronograma. Qual que seria a opção deles de trabalhar com esses alunos? Surgiram muitas ideias, cada escola formalizou de uma forma. Eu estou assim, surpresa com as ideias que os professores estão praticando. Então, eles organizaram tudo nessa primeira semana. E, além desta organização para a segunda semana, eles começaram já a preparar atividades para a segunda semana. Entendeu? Efetivamente, os alunos começaram a receber as atividades quando? Na primeira semana, com a atividade de avaliação diagnóstica, que faz parte de todo um trabalho pedagógico que norteia a aprendizagem desse aluno, né? Desde o dia 1º de junho, já começou a entregar as atividades nas escolas. Por quê? A partir do momento, os gestores, eles tiveram apenas 15 dias de férias. Então, eles tiveram só 15 dias de férias em maio. A partir da segunda quinzena, eles estavam à nossa disposição, tanto na secretaria quanto nas instituições. Então, eles puderam participar de toda a organização e o tempo todo, a gente tem grupos de WhatsApp direto com gestores, inclusive uma das ferramentas que nós utilizamos para o trabalho remoto, nós montamos um grupo de WhatsApp por escola, com o quadro do magistério, para que o professor tire dúvida direto com quem realmente vai responder, porque o que acontece? Está acontecendo, e já acontece há muito tempo, o professor ele está preocupado com o professor da outra escola, em saber o que está acontecendo na outra escola para comparar. Então, a gente já fez isso para evitar problemas. Há essa padronização de atividades em todas as escolas, ou cada escola define a sua atividade? Existe um planejamento na rede pública municipal, ele foi feito em cima da Base Nacional Comum Curricular. Tá? O currículo referência de Minas Gerais ele foi aprovado recentemente, as meninas estavam atualizando, quando eu falo as meninas são as especialistas de educação, estavam atualizando o planejamento, mas o currículo referência de Minas Gerais ele foi feito em cima da Base Nacional Comum, que foi homologada em dezembro de 2018, 20 de dezembro, se eu não me engano. Então, o que acontece?
todo o planejamento da rede pública municipal de Itajubá, ele foi atualizado no começo de 2019, então todas as escolas têm o mesmo planejamento. O que diferencia é o plano de aula do professor. Então, a minha aula é diferente da Lília usando o mesmo planejamento, certo? Até porque ela tem que ver que nível que os alunos estão, ok? Ou então ela pode avançar ou né, retroceder um pouquinho no conhecimento. Então, é embasado na Base Nacional Comum Curricular, é um planejamento para as 22 escolas municipais. Esse planejamento, o plano de aula do professor, ele tem que ser feito em cima do planejamento de primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre, e ele tem que ter ciclos pedagógicos com especialistas de educação. Então, ele tem autonomia de, na língua portuguesa, trabalhar com texto de ciência, que é o que a gente fala da interdisciplinaridade, que é o que funciona na rede pública municipal, né, que facilita o entendimento. Né? Então, ele tem autonomia de levar atividades diferenciadas. Então, numa escola que tem 3 quinto anos, por exemplo, cada professor trabalha de uma forma diferente. Agora, a metodologia prática, dele. Sim, na prática, Maria Ângela, como que isso chega no aluno? O professor, porque parece que o WhatsApp, então, não foi adotado para essa prática. O né? WhatsApp ele está Sim, sendo usado como vídeos de orientações. certo. Entendeu? Mas e as atividades Impressas. mesmo, impressa, e aí o professor leva até a escola? Como que funciona? Então, só para a aí gente o que entender na acontece? prática como está Não, é acontecendo. pertinente a sua pergunta também, porque eu só vou voltar um pouquinho quando você falou a questão da pesquisa, né? Que a sua pergunta me fez lembrar o Adilson do sindicato, quando você falou, mas eles estavam de férias, porque eu fui procurada pelo sindicato, que teve o professor que se recusou a responder o questionário. E aí a resposta que eu dei a ele, eu vou passar para vocês, que é o seguinte: Adilson, nenhum momento nós obrigamos, nós convidamos aos professores para responder, porque eles estão devendo 11 dias para a rede pública, para a secretaria, que vai ter que repor esses 11 dias. E o que acontece? Em 1 minuto, você colocar seu nome, telefone, e-mail, que hoje não existe um banco de dados dentro da secretaria de quadro do magistério. Às vezes a gente liga para um professor, o telefone não foi atualizado, que é na Sônia, que a diretora tem que atualizar. Então, hoje a gente não tem. Eu preciso de um professor, eu tenho que ligar para o diretor para saber do telefone dele. Então, nós pensamos o seguinte: o que nós não tivemos quando nós assumimos a gestão, eu não quero que aconteça para quem assumir a gestão, eu quero deixar tudo muito bem feito. Então, vai ter um banco de dados de todos os professores e um banco de dados de todos os alunos, porque a pesquisa tem todos os dados, endereço, telefone, você atualiza um banco de dados dentro de uma secretaria. E eu falei para ele, nenhum professor foi obrigado, e se ele não quer responder que tipo de ferramenta que ele quer trabalhar, não tem problema nenhum, eu não vejo problema nenhum, até mesmo porque ele está de férias do dia 6 de maio ao dia 30 de maio, mas ele teve do dia 18 ao 31 de março em casa, ele teve do dia 1º a 30 de abril em casa, e nós não cobramos, não perdeu os 10% de produtividade. Então, quer dizer, aí quando ele me falou que foram os mesmos 3 que procuraram, eu fiquei tranquila. Eu falei, então, não é a maioria, eu não posso, porque, graças a Deus, mais de 90% dos nossos professores são muito responsáveis. Eu tenho que aplaudi-los, tirar o chapéu, são muito comprometidos, como a Lília destacou aqui. A gente está tendo devolutivas de pais, né, assim, incrível pelo material, o capricho deles de montar capa, gastar do bolso dele uma sacolinha para levar. Então, o que acontece, já chegando na sua resposta? Nós também tivemos problema com o sindicato, que tem professor que se recusou a passar o número do WhatsApp para montar. E eu falei para o sindicato, eu concordo com ele não é obrigado. Ele não é obrigado, ok? Ele não é obrigado a fazer parte de grupo de gestão de escola, ele não é obrigado a fazer parte do grupo de pai daquele aluno para tirar dúvida. O que eu pedi para a gestão e para a supervisão da escola é que esse professor ele tem que dar uma ferramenta para tirar a dúvida do pai. O aluno não pode ficar com dúvida. Isso que eu pedi. Por quê? A maioria das nossas escolas já tem professor, a Luciana Mendonça é um exemplo. Ela já vem trabalhando com os alunos pelo WhatsApp. Ela já vem fazendo um trabalho, porque ela está na Unifei também, ela já vem fazendo um trabalho com os alunos pelo WhatsApp. Então, quer dizer, nunca foi proibido
né? E nunca foi aquela coisa de ser obrigado a trabalhar. Então, agora, se o professor acha no direito que ele não vai passar o WhatsApp, não vai participar do grupo, que realmente um pai ou uma mãe pode ser que, né, em horário inadequado, aquela coisa toda, ele tem total direito. Mas o aluno ele tem que ser resguardado, ele tem que tirar. E eu dei até a sugestão, vereador, todas as 22 escolas municipais têm celular corporativo. Eu pedi que o WhatsApp fosse criado pelo WhatsApp da escola e que a gestora puxasse a responsabilidade para ela de ter a ligação com o pai, para que, né, interferindo, fazendo a interferência do pai e da professora. Se aquela professora não quer o grupo de WhatsApp, não quer ir na escola tirar dúvida, a alternativa é envolver o gestor ou a supervisão e sanar todas as dúvidas, que o que não pode é o aluno ter um prejuízo, porque as atividades, foi aquilo que a Lília falou, ela está bem clara lá nas atividades, mas nós temos pais que não sabem ler e escrever na rede pública municipal. Essa pesquisa que nós fizemos, 100% dos pais escolheram o WhatsApp porque eles não têm internet dentro de casa. Então, senhora Stantin, secretária, só queria fazer uma pergunta que talvez ajude nisso. A Secretaria de Educação já fez alguma normativa por escrito para todas as situações de ações? A senhora tem um documento que foi tem o decreto que ele já deve ter, o prefeito já deve ter assinado, né, o decreto que o nosso chama Programa Educa em Casa em Itajubá. Então, tudo isso que eu falei para você, tudo isso que foi explicado para os gestores, através de grupo, tudo está nesse documento que é o decreto. Como eu finalizei o decreto a semana passada, né, aí desde segunda-feira está lá para o jurídico corrigir, então, já dar a divulgação. Foi preparado um decreto, mas ele ainda não foi oficialmente feito. Porque todas as decisões, na realidade, não precisava nem de um decreto, porque, né, mas aí eu gosto para deixar tudo muito bem, né, esclarecidos, transparentes. Uma das minhas perguntas também era essa. Então, foi formulado um documento por escrito para justamente esses questionamentos que o vereador Marcelo está fazendo, ou seja, como é que vai ser trabalhado, como é que são as orientações, mas ele ainda não foi emitido. Todas essas orientações que estão no decreto tem por escrito na gestão da escola. Foi enviado. Tudo isso. Tudo foi encaminhado. Tudo isso que nós falamos, os gestores já, desde a última semana de maio, está tudo documentado, tem tudo bonitinho. Nós já mandamos modelo de registro de trabalho para a superintendência validar, que são os anexos. Só que nós achamos importante, a gente tem a opção de fazer em formato de portaria, só que portaria é muito interno, ou formato de decreto, que ele abrange mais. Eu tomei a decisão de fazer no formato de decreto, que eu poderia fazer como muitos municípios fizeram em formato de portaria. E se você observar, o nosso decreto está parecido com o decreto de Maria da Fé, de Piranguim, porque, né, a gente procurou trabalhar com o mesmo nome do programa. Programa Educa em Casa em Itajubá, Programa Educa em Casa Maria da Fé. Mas isso para deixar registrado. Então, lá você vai ver que tem a sugestão de montar o WhatsApp por turma, por gestão, mas sempre nós colocamos assim, se o professor quiser, se o professor se interessar, para deixar muito bem claro que ninguém está exigindo nada, a decisão é única e exclusiva do professor. Tá? E lá nós colocamos também, que é o principal, a questão do planejamento. Alunos do pré-1, que são crianças de 4 anos, até o 3º ano, que são crianças de 8 anos, eu pedi que fosse somente atividades impressas para estimular a escrita dessas crianças, porque nós sabemos que o WhatsApp não é da criança, ela é do pai. São e muitas das vezes o pai... semanais, Maria Ângela? É isso que eu quero entender semanais. Na prática, como funciona. Nós deixamos o vereador... O professor vai até a escola, entrega a atividade ou manda via WhatsApp, isso é impresso, e aí isso vai para os pais como? De que forma chega na criança? Então, nós deixamos a critério do professor decidir. Se ele for na escola, nós temos professores, vou dar um exemplo aqui, São Vicente de Paulo, que tem professor que quis ir no dia, que é o dia do pai levar uma atividade pronta e pegar a atividade da outra semana, o próprio professor para já tirar dúvida. Aquele professor que se prontificou a estar na escola, ok. Aquele professor que, com todo respeito a ele, que a decisão é a única e exclusiva dele, porque a gente está falando de saúde, né? Ele manda pelo e-mail da escola
ou pelo Google Drive, que aí tem um critério, as ferramentas, nas plataformas digitais são ferramentas, e a diretora da escola, ela é responsável de imprimir a quantidade e ela mesma entregar. Então, hoje, você vai numa escola que você vai ver lá o gestor à frente da escola de todas as decisões e a logística, e sempre ou um especialista de educação ou uma auxiliar de serviços gerais lá junto, ajudando a entregar. Você vai em outra escola que tem professor na sala de aula entregando no individual para o pai e já aproveitando, tirando dúvidas. E geralmente, okay? então, segunda-feira? Ou... Não, depende. O cronograma nosso lá, nós temos 3 escolas que é na segunda, nós temos 2 escolas que é na terça, nós temos, depende da logística do quadro do magistério, porque é importante, de novo, falar, o projeto político-pedagógico de cada uma das 22 escolas, ele é feito pela comunidade, através do colegiado. O colegiado ele tem representatividade da comunidade, como eu falei, de professores e da própria gestora. Então, essa tomada de decisões não cabe à secretaria, cabe à gestão da escola, que conhece a realidade. E nós colocamos à disposição todos os nossos motoristas, que os motoristas também saíram de férias, né, no mês de maio, então eles retornaram, dia 1º de junho também, eles estão à nossa disposição em formato de escala e rodízio. Nós disponibilizamos todos os motoristas para levar atividade até a casa daquela criança que o pai alegou que teve uma dificuldade, porque a rural, as 6 escolas rurais, eles já deram suporte mesmo. E as escolas urbanas, aquele pai, aquele avô, aquele responsável por aquela criança, se ele falou que não teria como, então até essa logística a secretaria deu total suporte. Mas é importante dizer que tem escola que optou em fazer quinzenal, montou um caderno de atividades, aliás, escola não, professor. Tá? Tem professor que ele achou mais fácil montar um caderno de atividade para 15 dias. Tem professor que preferiu mandar semanal. Só que um detalhe importante, se numa escola tiver 3 quarto ano, a mesma metodologia que um quarto ano usou, todos os 3 tiveram que usar para não ter comparação, porque os pais comparam um professor com o outro e é um desrespeito com o professor. Isso. Então, até nisso nós pensamos para não haver essa comparação. E aí nós pedimos que do pré-1 ao 3º ano fossem atividades impressas, que poderia usar a ferramenta de WhatsApp para tirar dúvida, dar uma orientação, e que 4º, 5º ano pudesse usar de plataformas digitais como o Google Drive, como o próprio WhatsApp, como nós mandamos, nesses roteiros, nós mandamos vários, tem um programa lá que o professor já online já consegue aferir se a criança está fazendo, desde que 100% das crianças que nós verificamos nessa pesquisa, que os pais queriam o WhatsApp, porque não é todo mundo que tem internet e computador em casa. Tá ok? Então, acho que eu consegui... Secretário, eu queria pedir desculpa, secretário, que eu vou precisar sair por ordem de um compromisso de saúde. Né? Agradeço os esclarecimentos, como sempre, bem prestativa nessa casa. Estamos aí torcendo realmente, como a senhora colocou, receita de bolo. Todos nós passamos por uma dificuldade realmente séria e a educação está aí lutando, trabalhando para que isso possa ocorrer, cumprir suas metas nesse momento. Tá? Presidente, peço sua licença por isso aí. Muito obrigado aos colegas. Obrigado. Obrigado, vereador. Obrigado. Só antes de passar a palavra para você, vereador Marcelo, em meados de maio, eu entrei em contato com a secretária Mariângela daquela plataforma digital que foi lançado no site da prefeitura. Aquilo lá, ela teve alguma avaliação ou aquilo lá foi mais educativo, mais recreativo? Não foi nenhuma coisa avaliativa, não. Foi mais como recreativo mesmo, né? Porque a gente ficou preocupado com o seguinte, como eu falei para você na época, essa criança está em casa, ela estava com os avós, que não poderiam, estavam na rua, porque nós estivemos fazendo algumas visitas em alguma escola, porque a gente está fazendo as manutenções, e nós vimos criança jogando bola, 10, aquela molecadinha que é normal. E isso chamou muita atenção nossa. Vamos, então, tentar mandar atividade. Então, a professora Lília e a professora Priscila, que é a diretora da Educação Infantil, ela não pôde vir devido ao limite de pessoas. Então, as duas prepararam com muito carinho,
né, foi uma das funções delas também no mês de abril e maio. Prepararam com muito carinho aquela monte de atividades, né, mas só quem tem acesso à internet pôde entrar no site da prefeitura, no link Educação, e acessar. Então, foi N atividades do pré-escola, N atividades de 4º e 5º ano. Então, foi para entretenimento, justamente porque a gente sabe que os pais não têm acesso, não são todas as crianças que têm acesso à Sim. internet. Mas até questão de curiosidade, até para melhorar toda a nossa... Teve um retorno de acesso para saber se foi bem acessível, se não? Porque muitas pessoas vieram falar, às vezes até sem informação, pessoas vinham, até foi quando eu passei mensagem para você, eu estava preocupada para ver, porque, nossa, não estou conseguindo, eu vou ter que obrigar minha criança a fazer. Foi mais uma coisa avaliativa, não, sem avaliação, foi uma coisa recreativa, mas que deu uma avaliação para vocês, foi benéfica, ou você acha que não, quer dizer, benéfica sempre foi, mas teve importância, foi altamente acessado? Tem alguma informação a respeito disso? Olha, na primeira semana que foi divulgado, teve aquele problema que nós conversamos, daí as meninas passaram lá para PDF, né? Porque muitos pais não estavam conseguindo, porque ficava carregando no celular. Eu fiz um teste, aconteceu isso comigo. E aí foi feita toda a correção junto na Secretaria de Informática. Mas uma coisa interessante que nós observamos é o seguinte: muitos pais acharam que eram atividades que iam ser validadas para o ano letivo, porque muitos professores nossos, mesmo estando de recesso e férias, continuaram mandando atividade para os seus alunos para entretenimento. Então, isso causou uma preocupação de outros pais, porque a escola X, a professora da minha filha está mandando atividade, a escola Y, a professora não está mandando atividade, só que não era para mandar atividade. Se você está em recesso, em férias, você não manda atividade nem para entretenimento. Né, como eu dei o exemplo da pesquisa. A pesquisa eu não respondi porque eu estou de férias. Então, o professor, preocupado em manter o vínculo com seus alunos, ele não parou de mandar atividade. A professora Luciana Mendonça é um exemplo que até final de abril, se eu não me engano, comecinho de maio, ela ainda continuava mandando atividades. Inclusive, os outros professores, colegas de trabalho, estavam preocupados se iam contar como carga horária, porque só os alunos dela estavam tendo atividade pelo WhatsApp. Eu disse que não, porque o decreto ele garante que é recesso, depois férias, o ano letivo retorna até o momento, que no caso da nossa realidade agora é 1º de junho, que voltou o ano letivo. E a devolutiva que nós tivemos, por exemplo, nós temos muitos funcionários da prefeitura que têm filho em escola municipal. Eles foram o nosso termômetro. Dentro da secretaria tem uns 3, 4 funcionários, funcionário de própria, né, que trabalha em escola. Eles foram a nossa devolutiva, né, por conta disso, mas nós temos 2 gestoras que fez questão de explicar pelo WhatsApp para uma mãe que queria saber, algumas até emprestou a impressora, né, porque todas as nossas escolas nós conseguimos, né, colocar uma máquina de xerox justamente para dar esse suporte para o professor, e aí foi na escola, abriu a escola para xerocar atividade, para ajudar, tudo como entretenimento. Então, eu acho que foi válido, né, porque são materiais riquíssimos que as meninas se propuseram a desenvolver, né, sou muito grata a elas a isso. E aquele pai que via que os alunos da escola privada estavam tendo aula, como você colocou, que não parou, né, e viu que na rede municipal não estava contando, porque foi feito tudo, né? Decreto de antecipação de férias e de primeiro recesso, depois férias, e aí eles começaram a ter atividade para entretenimento. É uma minoria, mas teve, porque, né, volta a repetir, se a maioria tem o WhatsApp não é deles, o WhatsApp é do pai, né? Porque eu não acredito que uma criança de 6 anos tenha um celular com WhatsApp. Eu quero não acreditar nisso, porque eu tenho o costume de brincar na secretaria, e brinquei nas reuniões que nós fizemos, né, Lília, que há um tempo atrás a gente estava discutindo o tempo que a criança vai ficar na frente da televisão. E celular não, porque prejudica a visão. Hoje, tudo pode. Hoje, devido à pandemia, ninguém está preocupado se a criança daqui a um tempo vai ter problema de visão. Ela está ali com aquele bendito aparelhinho lá. Gente, é um pecado isso. Então, nós temos que ser muito responsáveis nas tomadas de decisões até em relação a isso. Maria Ângela, nós já estamos na 3ª semana, né, de junho, 3ª semana de ensino remoto, né?
já deu para perceber os pontos positivos, negativos, as falhas, o que precisa ser corrigido, enfim, dá aí uma noção geral para a gente como que está sendo e, enfim. Olha, a porcentagem da parte positiva é bem maior, tá? Só para completar essa fala sua e completando a sua, vereador, quando foi colocado em entretenimento, as atividades de entretenimento no site, eu quero agradecer muito aqui aos gestores das 22 instituições e dos especialistas nossos. Eles começaram a colocar no Facebook da instituição, para os pais, avisando para ter acesso, porque mesmo aquelas atividades que são impressas, depois nós colocamos vídeos, nós colocamos livros, contações de história, jogos. Então, houve o acesso bem maior a partir do momento que esses gestores especialistas começaram a colocar no Facebook de cada instituição. Então, houve assim uma proporção bem maior no acesso. Quanto ao respaldo dessas atividades, eu estou vendo assim uma porcentagem de mais de 90% positiva. Os gestores eles estão começando a dar o feedback para nós, mandando fotos que os pais estão postando nos grupos das instituições. Eu achei lindo a escola Antônio Salomão, que a diretora colocou para a gente que, na hora de executar a atividade em casa, a maioria dos pais está pondo uniforme nos alunos. Eu achei isso fantástico. E mandou fotos da mãe e o pai colocando uniforme, que aquele momento era o momento de executar a atividade. Então, assim, a proporção está sendo gratificante. Eu estou encantada com os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, porque cada instituição pegou a sua particularidade, né? Até em resposta ali ao vereador, em relação ao decreto, porque nós colocamos esse decreto depois, porque nós ouvimos a primeira semana dos professores, para a gente alimentar nesse decreto, né, Maria Ângela? E a partir do momento que eles tiveram livre acesso, os professores, a elaborar as atividades, ver a dificuldade que eles... porque, por mais que teve pouco tempo no início do ano, eles conheceram um pouco a turma deles, eles conheceram um pouco dos alunos deles. Então, começaram a focar nisso, principalmente também os nossos professores de atendimento de inclusão, que são os professores de AE. Quero muito agradecer a esses professores também, porque eles estão enviando atividades diferenciadas para os alunos de inclusão. Então, eu estou encantada e estou parabenizando esses professores também que estão tendo esse olhar, porque nós pedimos isso também para os nossos professores de inclusão, que no total nós temos 19. 19 escolas têm essa sala de inclusão, né? E tenho também parabenizar o CEAP, né, Maria Ângela? É o Centro Especializado de Apoio Pedagógico de Itajubá, que eles ressaltam o quê? Os nossos alunos que têm dificuldade de aprendizagem. Então, nós pedimos aos gestores, aos especialistas em educação e os nossos professores que fizessem um levantamento daqueles alunos nossos, principalmente do 5º ano. E, é claro, sobrando vaga, a gente pega os alunos de alfabetização, esses alunos que têm dificuldade de aprendizagem, para sendo já começado a sanar, começar a ser atendido individualmente no CEAP, com as nossas pedagogas, psicopedagogas e uma neuropsicopedagoga e a psicóloga. Então, a gente já está com esse atendimento, com esses alunos também, na dificuldade de aprendizagem. Mas, em geral, os nossos professores, os nossos especialistas em educação e os nossos gestores estão dando show nas escolas com a educação remota. E eu fico até encantada e até arrepiada só de falar, porque eu sou professora há 25 anos, então a gente se emociona com tudo isso. E eles estão focando realmente nos nossos alunos. É isso que é o gratificante, é isso que é o olhar do educador. Lília, nós vamos chegar quase, senão a gente fica aqui, que a gente daqui a pouco vamos ter que encerrar, só para dar aberto até para outros vereadores, e realmente eu tenho que dar os parabéns mesmo, porque eu acho que é uma coisa que nunca na vida, você falou de 25 anos, a Mariana também, né, mais de 25, imaginava que ia acontecer uma coisa dessa. Como que você,
em questão de mês, fazer um planejamento para uma entrada dessa. Foi até bom essa reunião, até quando foi feito o pedido, eu falei, não, como ela vai começar dia 1º de junho, vamos dar pelo menos um tempo para ela vir, porque aí vocês vão ter um feedback. E agora, você falando, Lília, a emoção sua já deu para ver que o feedback foi totalmente positivo, porque não tem reclamação, realmente não tem reclamação alguma, são poucas coisas que vem pontuando, mas isso é uma reclamação que pode vir no dia a dia. Então, tem que dar os parabéns mesmo. Vou só abrir mais, Maria Ângela. Vereador Santi, quiser colocar, porque depois a gente vai chegar, aproveitar. Seja bem-vindo. Presidente Fabrício, demais vereadores, obrigado, secretária, pela presença, satisfação enorme recebê-la aqui. Obrigado também pela presença. Secretário, eu gostaria de perguntar à senhora qual a avaliação que a senhora faz em relação à resposta pública à questão da educação. Ou seja, houve uma paralisação em 18/3 e as aulas de forma remota foram reiniciadas agora em junho. Qual a avaliação que a senhora faz com relação a isso, a resposta pública a essa questão da educação devido à pandemia? A gente observa que a iniciativa privada teve uma resposta muito rápida, muito embora também toda a iniciativa privada não tinha vivido uma situação como essa. É claro que a gente entende que a educação na rede pública é muito mais complexa do que a rede privada, tendo em vista os recursos financeiros disponíveis, tanto para o corpo docente quanto para os alunos, de uma maneira geral. Então, a solução ou as soluções são mais rápidas, são até mais simples, né? Já na área pública, a questão é mais complexa. Mas eu gostaria que a senhora fizesse uma avaliação para mim, qual a sua avaliação com relação ao tempo de resposta disso, em função de toda a complexidade. Tá, eu vou repetir o que eu falei anteriormente. Foi todo um trabalho em comum acordo com os 21 municípios pela Superintendência Regional de Ensino. Como eu disse, em março, quando interrompeu, a gente achou que ia voltar em abril. Em abril, nós fizemos reunião com a superintendência, né, para tomada de decisões, porque quem valida o trabalho é a Superintendência Regional de Ensino. Né? Teve os PET do Estado aí, vocês lembram bem que a Beatriz Cerqueira, que é a presidente do Sindiúti, entrou na Justiça, conseguiu derrubar um pouco o trabalho da rede estadual. Então, tudo isso a gente estava aguardando essas orientações, mas, claro, fazendo um planejamento prévio. E quando você fala da rede privada para a rede pública, eu vou falar o que eu iniciei na minha fala. A rede privada, o pai paga a mensalidade, então ele pode exigir, né? E é rápido, porque a rede privada é uma escola que o gestor administra. A rede pública são 22 instituições de escola, faixa etária obrigatória, e 17 creches, porque aqui nós estamos falando só da escola. A creche não tem como retornar. Nós estamos ali quebrando a cabeça para ver como que nós vamos fazer um trabalho à distância com crianças de 4 meses a 3 anos e 11 meses. Então, o que é bom destacar aqui da rede privada, que toda escola privada, eu não conheço todas elas em questões de estrutura, né? Mas eu acredito que toda escola privada já deve ter aulas à distância, num complemento de tempo integral, de carga horária, porque eu tenho uma sobrinha que estuda, uma sobrinha de 14 anos que estuda, ela já fazia aulas online com o professor, né, de acordo com aquela atividade do projeto político-pedagógico daquela escola, porque a rede privada ela é única, ela é uma. Então, para a tomada de decisões de uma única escola, não é a mesma coisa quando você tem uma rede para tomada de decisões de uma rede que precisa de validação da Superintendência Regional de Ensino. Só para colocar, Maria Ângela, desde abril, tá? Não, pode continuar. Estou falando que desde abril a rede pública já está com atividade remota, avaliativa, prova e tudo mais. Então, desde abril.
Privada, né? Ah, desculpa, Isso. privada, desde abril. Então, por quê? Eles, inclusive, eu fui procurada por uma gestora de uma escola privada aqui de Itajubá, preocupada quando ela viu que quem tem que validar o trabalho é o Conselho Municipal de Educação, porque a tomada de decisões da rede pública municipal passou pelo crivo do Conselho Municipal de Educação. E aí nós orientamos o seguinte, que não, que quem valida a escola privada é a Superintendência Regional de Ensino, porque ela que autorizou o funcionamento daquela escola, então ela que tem que validar a inspeção, tanto que teve uma videoconferência semana passada com a Superintendência Regional de Ensino conosco, rede municipal, sobre validação de ano letivo com os inspetores da superintendência, e essa semana teve com a rede privada aqui de Itajubá. Então, Itajubá e da região, né? Então, o que que acontece? Eu entendo a rede privada, só que é aquilo que eu vou repetir, né? Quando você tem uma instituição, uma escola, tem um gestor todo, você tem um corpo docente, você tem os pais, e eu disse aqui, teve pais que tirou o filho da escola, primeiro por falta de pagamento de dinheiro, porque perdeu o emprego ou era autônomo, e segundo, porque ele não aceita. A minha sobrinha de 8 anos de idade, que está numa rede privada, a minha irmã está ficando louca, porque é das 7 às 11h30 a aula online. Então, quer dizer, nós estamos entrando naquele momento de que nós estamos deixando de olhar um pouquinho que aquele aluno ele é um ser humano por detrás. Então, o estresse está maior do que se ele estivesse dentro de uma sala de aula, porque dentro de uma sala de aula são todos ali dentro do mesmo contexto. E em casa, por mais que você está fazendo isso para dar conta da carga horária, tem que olhar aquela qualidade do trabalho e a questão daquele aluno que está em casa. Então, eu acredito que nós não perdendo tempo, eu falo isso para a população itajubense, nós não perdemos tempo, nós conseguimos organizar um trabalho porque a gente estava em tomada de decisões no coletivo, né, envolvendo vários municípios pela superintendência, e aquela questão, nós tentamos comprar até tablet para os alunos de 4º e 5º ano, mas você esbarra naquele monte de burocracia, quando chegar o tablet já terminou o ano letivo, né, a gente sabe disso, que faz parte da Lei 8666, né, de 93, que é a lei da licitação. Então, o que que acontece? Nós pensamos até nisso, justamente para igualar os alunos da rede municipal com a rede privada, até com chip para colocar a internet. Não é possível você fazer isso. Mas, Maria Ângela, as aulas foram paralisadas 18 de março. Foi o que eu falei, se você tiver uma receita pronta, eu vou te agradecer muito, porque eu não tenho. A sua avaliação, secretária, de tempo de resposta positiva, quer dizer, Tendo que sim. foi eficiente. Com relação a outro assunto que preocupa, com relação à possibilidade de incremento, aumento da evasão escolar em função da paralisação. Essa preocupação, ela existe, ela é real ou simplesmente é uma teoria? É pertinente a sua pergunta. Ela existe, mas a faixa etária que a rede pública municipal trabalha não corre esse risco. Por quê? Primeiro que quem ganha Bolsa Família, que é a faixa etária que está conosco, a partir de 7 anos de idade, e o Criança Feliz é na creche, só que creche não entra na faixa etária obrigatória, eles perdem o Bolsa Família se não tiver a frequência, né, que inclusive é a Secretaria de Educação que toma conta da frequência. A Edilânia, minha secretária, ela que é coordenadora do Bolsa Família dentro da educação, que tem uma coordenadora dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social. Tá? Eu me preocupo, vereador Santi, com o ensino fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano, e com o ensino médio. Por que que eu me preocupo com isso? A rede pública municipal ela já faz uma busca ativa. Por que que ela faz uma busca ativa? Eu presto conta para o Ministério Público. O promotor da Vara da Infância, doutor Luiz Maurício, ele acompanha, todo mês a gente manda relatórios de quantidade de crianças que está em lista de espera, se nós estamos gerando vagas, eu presto conta, é acompanhado, inclusive vocês sabem que nessa nossa gestão a gente deu publicidade às listas de espera,
né? O pai e a mãe acompanham de casa, inclusive, tanto a promotoria, né, quanto o Ministério Público, quanto o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, eles sabem que hoje é dado publicidade transparente no site da Prefeitura, é atualizada a lista de espera todo mês, ok? E essas crianças, por exemplo, eu falei há um tempo atrás, quando voltarem às aulas presenciais, na primeira semana, nós vamos fazer buscativa. Se tiver uma criança matriculada na rede pública municipal que está se ausentando, eu sou obrigada a denunciar, não é para o Conselho Tutelar, não, para o Ministério Público, porque o doutor Luiz Maurício tem que chamar o responsável, saber por quê que a criança não está indo na aula. Isso eu estou falando de criança que não tem Bolsa Família. Como eu falei, quem ganha Bolsa Família não pode ter falta, senão vai perder o benefício. Tá? E quem não ganha Bolsa Família, porque eu já ouvi de pai falando para mim, Mariângela, pode voltar às aulas esse ano, que o meu filho não volta para a escola só o ano que vem. Eu falei, vamos ver, o Ministério Público vai na porta da sua casa, porque é um direito da criança frequentar a escola, é um dever, né, do Estado, do município, da União, dar condições para essa criança, e o Ministério Público, dos 4 aos 17 anos, é obrigatório. Então, eu falo para você, do pré-1 ao 5º ano, esses, vamos colocar, tirando a creche, 6.000 e poucos alunos, a gente vai continuar fazendo buscativa como a gente sempre faz. Sabe como que a gente faz buscativa? Pelo Educacenso. Porque o Educacenso, ele é nacional, que é do INEP. E aí, o que acontece? No Educacenso, tem 30 alunos na sala do 5º ano, agora está com 25. Onde que estão essas crianças? Pelo Educacenso, a gente localiza se foi para a rede privada ou se foi para uma rede pública de outro município ou até mesmo de outro estado, ok? Porque se pedir transferência, a gente é obrigada a acompanhar para onde que a criança foi. Se não pediu transferência, a gente tem que localizar. E se localizar por que não está indo na escola, vai na porta da casa verificar, tem que denunciar para o Ministério Público. Então, para nós, é lógico que a gente erra, a gente é ser humano, a gente não vai atingir 100%, mas a gente está menos preocupado em relação à evasão, porque a gente tem essas ferramentas, né, que é a buscativa. A gente tem uma parceria com o Unicef, que é um programa de buscativa que você monitora. Dos 4 aos 17 anos, não é opção de pai e de mãe, é obrigado estar matriculado ou numa escola pública ou numa escola privada. Aí eu volto a repetir, eu educadora que sou, eu sou pedagoga. Na primeira formação em ciências contábeis, eu sou contadora, depois eu fiz pedagogia e sou pós-graduada em psicopedagogia institucional e clínica. Então, a minha preocupação enquanto educadora e de toda a equipe da secretaria, que é muito comprometida e responsável, é com os alunos que eu tenho dó, do 6º ano em diante, porque o Estado ele é muito grande, que a rede municipal é fácil, está ali dentro do município. O Estado, né, é um professor para cada disciplina. Nem sempre o professor está atento se aquele aluno está presente, não está. Vamos monitorar. Isso que me preocupa, a partir do 6º ano, Ensino Fundamental 2. Só que antes, né, de passar para vocês, eu queria só complementar o que a Lília falou. O CEAP, o Centro Especializado de Apoio Pedagógico de Itajubá, em 2016, o vereador Rui, ele estava nessa casa, ele fez até uma moção congratulatória para as meninas, e, na época, a gente tinha só 2 pedagogas, uma psicóloga e uma psicopedagoga. Hoje, a gente tem uma neuropsicopedagoga, uma psicóloga, 2 pedagogas e 2 psicopedagogas. Por que eu estou reforçando a fala da Lília? Eu achei gratificante, enquanto educadora que sou, a iniciativa da equipe, porque a equipe ela se prontificou a estar atendendo o aluno no individualizado, por mais que tenha a pandemia. Porque a distância não teria como. E teve uma mãe que entrou em contato conosco, que ela estava desesperada, porque ela não estava conseguindo mais pagar uma psicóloga. Na hora, a Lília encaixou, ela está fazendo acompanhamento individualizado. Mariângela, nós estamos numa pandemia, com toda aquela questão de protocolo de segurança, ela está, porque o trabalho do CEAP é aluno com dificuldade de aprendizagem no individualizado. O aluno estuda de manhã à tarde. Então, isso é gratificante para nós, educadores, porque o professor de AEE, que atende o aluno de inclusão de laudo no contraturno, alguns também se prontificaram a continuar o atendimento na escola. Outros, com todo o respeito que eu tenho a eles, é um direito deles querer ficar mandando atividade para reforçar que a nossa preocupação hoje é principalmente com o autista. Senhor presidente, Oi. aí a
secretária acabou de responder o motivo da minha indicação de também estar aqui presente nessa reunião, representante da Superintendência de Ensino, para nos falar sobre a questão do ensino fundamental pós-educação municipal. Haja vista essa preocupação de minha parte com relação à evasão escolar, que ela vai ser muito maior lá na frente. Como a secretária disse, a gente alerta os pais que não adianta dizer: meu filho não volta para a escola esse ano, porque ele está matriculado e ele vai receber realmente a visita de pessoas para que ele leve o seu filho para a escola. Essa é a principal razão, né, da nossa pergunta, que não adianta pai e mãe dizer que meu filho não volta mais porque ele já perdeu o pique, ele já deixou para lá. Não é isso, ele tem que voltar. E a preocupação, ela se estende, ela se torna maior a partir realmente do sexto ano. Muito obrigado, senhor presidente. Só completar a fala aqui do senhor, nós temos uma vantagem grande. Nós temos 22 instituições municipais. Então, elas estão localizadas no zoneamento. Então, por estar localizada nos bairros por zoneamento, então, nós temos aí, vou elogiar novamente nossos gestores, nossos professores, por estar em zoneamento, eles têm mais contato com as famílias. Então, é mais fácil das nossas escolas a organizar dessa forma, por estar em zoneamento. Agora, as escolas do Estado são menos escolas no nosso município. Então, por exemplo, o Major João Pereira, ele atende aí muitos bairros, não é por zoneamento. Então, para nós não vamos ter esse dificultador também por causa disso. Por estar localizado em zoneamento, a nossa equipe escolar já tem esse olhar ali, já conhece as famílias, já conhece toda o histórico, a cultura de cada um ali. Então, fica mais fácil de não ter essa evasão. Por isso que eu volto a repetir, é muita responsabilidade do professor que faz a chamada diária e vê que aquele aluno tem várias faltas consecutivas e não informar o orientador educacional, porque a rede estadual tem orientador educacional, além do supervisor pedagógico, que é a mesma coisa de especialista. Que no caso do Estado de Minas Gerais, a gente fala especialista de educação, que é o meu cargo enquanto concursada que sou. Mas é a mesma coisa de coordenador pedagógico, que é o MEC, é a mesma coisa de supervisor pedagógico. Então, por isso que eu falo, é importante o professor estar atento, e por mais que tenha essas questões muito bem colocadas pela professora Lília, mas tem que ver que dentro da sala de aula tudo é igual. O professor tem que estar acompanhando e já avisar: olha, esse aluno não vem. E aí você tem a opção de acionar conselho tutelar, primeiro vai em loco, acionar, que no caso da rede municipal é mais fácil, porque é bem de zoneamento, né? Mas nada impede do Estado fazer todo o monitoramento que é o nosso dever e obrigação, acompanhar e trazer essas crianças para dentro das nossas escolas. Obrigado. Só vou passar agora. Já estamos finalizando. Bem rápido aqui, né? Boa tarde. Depois eu encerro falando de vocês duas, né? Fica mais fácil. Mas, senhor presidente, me permita aqui, eu gostaria de fazer coro às palavras do vereador Santos, principalmente relacionada a essa questão de trazermos aqui representante da Superintendência de Ensino. Preocupante, né, a situação do Fundamental 2, que é a partir do 6º ano. E só para jogar um pouco de pimenta aí, né, e recentemente, na tentativa de se iniciar esse ensino à distância do Fundamental 2, infelizmente, foi um fracasso. Nós tivemos, infelizmente, dentro lá dos chats que foram abertos, né, dos contatos, os próprios alunos, né, ficaram no momento de uma forma séria, levando essa questão do conhecimento do ensino, e de uma hora para outra já descambou tudo, e brincadeiras de mau gosto com o próprio professor, entre eles mesmos, ou seja, eles iam, inclusive, encerrar pensando de uma outra forma que pudesse. Não sei como é que está hoje, confesso aos senhores. Mas é um agravante, realmente. Eu acho interessante a gente poder estar trazendo, sim, tá bom? E a gente poder tirar essas dúvidas aí. Obrigado, vereador. Vereador Carlos Molina. Boa tarde a todos. Bom, a minha fala é rápida, só parabenizar as duas pela explanação. Eu acompanho de perto por estar lá no conselho, faltou a palavra,
E no Conselho a gente ouve todas as decisões, como foram... Lava-se a roupa suja, exatamente. Então, ali a gente acompanha esse trabalho de perto e recebê-las aqui hoje, dando a explanação, trazendo à tona vários aspectos aí de como estão lidando, né, com a situação da pandemia, é bastante oportuno. Eu penso que vocês estão de parabéns, a equipe toda que está sobre a guarda de vocês, né? E tudo que vocês falam aqui traz, de fato, um peso de quem se preocupa, de fato, com aquilo que é finalístico, né? É o resultado que nós vamos ter com os alunos. Eu gostei de ver a Maria Ângela defendendo isso, né? Decisões que foram tomadas pensando principalmente no aluno, porque ele é o fim principal, né, de todo esse trabalho da secretaria. Então, vocês estão de parabéns. Obrigado por toda essa explanação e por estar aqui. Um sorriso no rosto, embora a gente não esteja vendo da Lília, a gente vê que o sorriso no rosto mostra, de fato, o contentamento de trabalhar nessa missão. Parabéns. Obrigado, vereador. Bom, agora já estamos com o tempo, né, quase estourado. Eu só quero colocar aqui, como presidente, o vereador Santos fez uma indicação. Quando ele fez a indicação, ele fez um convite da superintendência e da secretaria municipal. Mas eu acho que isso foi tão... acho que tudo a gente tem que fazer, certo? Vocês explicaram como que está sendo gerido a educação municipal, e foi muito importante isso. Viu, vereador Santos? Agora eu até posso refazer um novo pedido da comissão para somente a secretaria da superintendência, ok? Eu acho que se estaria vocês dois, não ia chegar a um consenso nenhum. Cada um ia falar uma coisa e não ia chegar a um consenso nenhum. Então, eu acho que isso, já vou fazer um ofício pela comissão para convidar alguém da superintendência. Quero agradecer Maria Ângela, Lília, de coração mesmo, porque eu acho muito significativo para a gente, de tudo isso que aconteceu, e eu vou te falar e estendo a todos da secretaria. Vocês estão de parabéns, sabe por quê? Eu deixei até para falar, como você estava falando, a respeito principal que você tinha colocado, a respeito do 5º ano para o 6º ano. E eu, antes de vir, eu tive a curiosidade de conseguir o material avaliativo do 5º ano. E eu tenho uma filha no 5º ano de uma escola particular. Eu posso dizer para vocês, nas devidas proporções, porque, voltando a dizer, ela tem aula desde a 1º de abril, então ela não parou. Ela simplesmente, vamos dizer, ficou de férias 15 dias, mas voltou à aula online todo dia. Elas estão tendo aula em torno de 3 a 4 horas diárias, que deve ser cansativo demais para uma criança, mas eu tenho que dar os parabéns e estenda para toda a sua equipe, Maria Ângela. As atividades não estão... Pode ficar tranquilo. Eu não sei se vocês tiveram a curiosidade de avaliar isso, não sei se alguém teve a curiosidade. Até posso passar para vocês depois alguma das atividades avaliativas da minha filha, para você verificar que realmente está coerente com tudo que vocês estão fazendo. Então, essa educação básica, graças a Deus, eu estou despreocupado. Então, quero agradecer, Lília, até aquela atividade avaliativa que você fez online também foi muito bom, foi erros técnicos, mas, né, teve o retorno. E, Maria Ângela, não tenho o que falar, porque a gente está aqui nessa... né, toda vez que a gente pede, você está aqui presente, mesmo com o pé quebrado, né? Se você quiser, o Marcelo Kraus faz academia, ele te carrega, a gente carrega até lá, apesar que padecer, né, todo santo ajuda. Então, quero agradecer de coração, agradeço a todos os vereadores aqui presentes. Marcelo. Você vê, né? Ela de pé quebrado, ela vem. Agora tem secretário que a gente convida que não vem, não. Bom, aí é outro caso. Falando nisso, nessa comissão, já está confirmado o secretário de Cultura. Na quinta-feira que vem, dia 25, já está confirmado. Ele mandou um ofício confirmando a sua presença. Obrigado novamente. Ok? Todos os vereadores. Nada mais havendo tratar. Declaro encerrada a 9ª reunião da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. Tenhamos todos uma boa quinta-feira.